Ok, meus amigos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esse treinamento que é para pastores, para diretores do Ministério Pessoal, para líderes de pequenos grupos, supervisores e coordenadores, e também para líderes de escola sabatina. Na verdade, se você um dia foi batizado, se você um dia recebeu a imposição de mãos na hora do seu batismo, você foi enviado como missionário. Então, você é muito bem-vindo a esse treinamento que começa a partir de agora. Você não pode perder nem um minuto sequer. Eu quero saudar aqui os meus companheiros que estão aqui na tela junto comigo. Quero saudar especialmente o pastor Max, nosso presidente, que está ali, deu uma saudação. Daqui a pouco ele será apresentado. Também o pastor Bob, que está escrito Manuel ali, mas é o pastor Bob, carinhosamente conhecido. Bem-vindo, pastor Bob. Pastor Gilson também. Pastor Bob é o nosso líder de PG, pastor Gilson é o nosso evangelista da União Centro-Oeste Brasileira. E também saudar, de uma maneira especial, o nosso convidado principal, que é o Dr. Gerson, que trabalha na Conferência Geral e será apresentado pelo pastor Bob no momento certo. E antes de mais nada, Robson Bossi, muito obrigado por estar hosting, por estar nos hospedando, por estar nos cuidando nesse momento. E a Pauline, que está nos bastidores. Muito obrigado aí por vocês estarem nos ajudando nessa live. Essa live vai ter uma duração de 1h30, não queremos passar disso, e será bem sucinto, bem ao ponto, para que o treinamento seja eficaz. Esse é o primeiro dos 4 treinamentos que nós teremos no decorrer desse mês. Então, nós teremos esse agora dia 7, depois dia 14, depois dia 21 e depois dia 28. Então, você que está participando desse momento, você é muito bem-vindo. Você que está aí no YouTube entrando agora, você é muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreva no nosso canal, aí, o canal da Igreja Adventista. Aperta o sininho para você receber todas as nossas lives. Nós vamos começar convidando o pastor Gilson, que vai fazer uma oração pedindo a unção do Espírito Santo sobre esse treinamento. Muito bem, amigos, bom dia a todos, que bom estarmos juntos aqui para esse movimento que nós podemos assim chamar, né, de um envolvimento para a missão dessa igreja, nessa base tão especial que é a comunidade, que são os líderes aí, não só dos PGs, mas Escola Sabatina, os demais, os missionários da nossa igreja, ou o nosso sonho é que estivéssemos todos aqui, para que todos pudessem, então, participar. Vamos orar neste momento e pedir a bênção de Deus para esse nosso encontro. Bondoso Deus e Pai querido, nós te louvamos, Senhor, primeiramente pela vida que nos dá, para mais um dia que amanheceu, onde temos a tua proteção, temos a saúde, os teus cuidados sobre nós, e temos então agora o desafio de mais uma semana que vem pela frente, e nós já estamos começando aqui completamente envolvidos com as coisas de Deus, com as coisas da Igreja de Deus, e queremos pedir a unção do seu Santo Espírito sobre cada um de nós que vamos aqui participar, contribuindo, falando, de maneira especial, o pastor Gerson, mas também, ó Deus, oramos neste momento para que o Espírito Santo esteja agora visitando cada lar, cada casa, cada família, cada pessoa, cada irmão, cada missionário que neste momento está conosco, participando, aprendendo, conectado, ó Deus, então agora também com a tua palavra. Nós oramos pedindo já uma bênção para a reflexão que vamos ter neste momento da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e abençoe esse movimento que nós tensionamos ter aqui, pela misericórdia e pela graça de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, nós, após essa oração, teremos aí uma pequena reflexão pelo nosso presidente da Associação Planalto Central, aqui envolvendo toda Brasília, o Distrito Federal, pastor Max Schwab. Eu acho que eu estou falando certo aqui, o sobrenome aqui, né? É isso mesmo, pastor Max? Que Deus te abençoe e Deus o use aí, nosso líder, para todo esse movimento nosso aqui. Bom dia, amigos. Obrigado, pastor Gilson, pela apresentação. Um dia você vai conseguir falar Schwab direitinho, né?
Um dia você vai aprender. Mas, amigos, é uma alegria poder estar com vocês nesse momento, nesse domingo especial. Eu não sei se você hoje já deu aquela respirada funda, já colocou a cabeça da janela, já sentiu, né, o frescor dessa manhã, né, esse ar aí livre de coronavírus, em nome de Jesus. Na nossa casa não vai entrar esse negócio, né, porque praga nenhuma rondará a nossa casa. A gente tem orado e eu tenho certeza que nessa manhã você se colocou de joelho e você se colocou numa posição de serviço, uma posição de buscar o Senhor e daquilo que Ele realmente deseja para a sua vida. É uma alegria poder estar com você aí, você que está nos acompanhando agora, você que vai nos acompanhar depois, né? Nesse treinamento para um projeto muito especial, simples, chamado Semeadores de Esperança. Né? Ellen White fala que nós temos que ter projetos simples, mas bem elaborados para que a missão de Deus possa avançar. Obrigado, pastor Tony, por capitanear aí esse projeto. Pastor Tony agora está com a pasta, né, as pastas principais da igreja: evangelismo, pequenos grupos, ministério pessoal. Me perdoe os outros ministérios, todos são importantes, mas esses realmente são aí o motor, né, o motor da igreja, e esse motor tem que estar sendo lubrificado todo o tempo. E por falar em missão, queridos, eu estava lendo um livro esses dias, um livro desse mundo empresarial, e o autor dizia que toda empresa ela tem que ter a sua declaração de missão. Né? A empresa ela precisa saber qual é a sua missão. E eu fiquei pensando, a igreja ela não é necessariamente uma empresa, mas muitas coisas correm bem paralelas a isso. E eu comecei a fazer uma reflexão sobre a diferença, singularidade da missão da igreja em relação à missão de qualquer outro segmento da sociedade, enfim, de qualquer outra coisa. O que difere a missão da Igreja Adventista para qualquer outro tipo de movimento, queridos, é que a igreja ela não cria a missão. Não houve algum momento em que se sentaram aí os pioneiros e disseram: gente, qual é a nossa missão? Na verdade, a igreja ela surge depois da proclamação da missão. No momento que Deus coloca a missão no coração dos nossos pioneiros, das revelações que Deus deu no adventismo primitivo, nesse momento começa a sentir-se a necessidade da organização da igreja. Vocês sabem que Ellen White, durante muito tempo, ela resistiu à ideia de organizar a igreja. Primeiro, porque acreditava que Jesus voltaria logo, e segundo, porque ela não queria que repetisse outros elementos que as igrejas organizadas muitas vezes se desvirtuavam. Então, houve uma resistência, mas depois também houve a necessidade de que a igreja adventista, que ela se organizasse para cumprir a missão. A missão, ela não é depois da igreja, mas a missão, ela precede a igreja. Isso, queridos, faz com que a missão da igreja adventista se torne o seu DNA. Então, não existe igreja adventista desvinculada da sua missão. Ellen White mesma, ela menciona no livro Atos dos Apóstolos, né, logo no início ela diz que a igreja é o instrumento apontado por Deus para quê? Para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo a sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. A igreja, olha só, irmãos, é a depositária das riquezas da graça de Cristo. E pela igreja será, a seu tempo, manifesta mesmo aos principados e potestades nos céus. A final e ampla demonstração do amor de Deus. Então, veja, a igreja, ela é um instrumento. A igreja é um instrumento. E o que diferencia, amigos, a igreja adventista de outras igrejas, né? Hoje a gente tem vivenciado a problemática de muitas pessoas, a gente perde hoje muitas pessoas para outras igrejas, coisas que não aconteciam no passado, né? Muitas vezes, hoje há ex-adventistas que são católicos, ex-adventistas que são batistas, ex-adventistas que se tornam aí até mesmo espíritas. Por que isso acontece? A igreja adventista, ela precisa entender quem ela precisa entender o contexto para o qual ela foi criada. Apocalipse capítulo 14, verso 6, você conhece bem, a nossa declaração de missão, poderíamos dizer, que é pregar o evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas.
João diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O evangelho eterno é aquele evangelho que é pregado desde o Éden, é aquele evangelho que não se corrompeu, aquele evangelho que não se misturou com vãs doutrinas. E sabem, queridos, que nós, como adventistas, precisamos entender o tempo que estamos vivendo e entender que a nossa respiração, o nosso motor propulsor precisa ser a proclamação desse evangelho. Muitas vezes a gente se frustra, né? Eu acho que você, como líder de igreja, deve pensar: pastor Marcos, como é que eu posso medir o sucesso na pregação do evangelho, né? Eu tenho pregado o evangelho, a minha igreja tem feito muitas coisas, mas muitas vezes a minha igreja não enche, muitas vezes o estudo bíblico que eu dou, as pessoas não se convertem, as pessoas não se batizam. Mas, queridos, olha o que o Desejado de Todas as Nações, página 447, diz: assim agora, antes da vinda do Filho do Homem, o evangelho eterno tem que ser pregado a toda nação e tribo e língua e povo. Apocalipse 14, 6. Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Cristo nos diz que quando terá lugar naquele dia. Olha que interessante que Ellen White menciona. Ela não diz que o mundo todo se converterá, mas que esse evangelho do reino será o quê? Pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Dando o evangelho ao mundo, ela continua, está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Amigos, esse texto diz que a pregação do evangelho, a proclamação da palavra de Deus, né, do evangelho eterno no contexto das três mensagens angélicas, é o elemento singular da nossa mensagem. E, queridos, se nós nos distanciarmos, se nós nos desvincularmos dessa missão, nós nos tornamos uma igreja a mais. E eu acredito, queridos, que Deus levantou um povo desde o início da história humana, desde o início do pecado. Deus tem levantado um remanescente. E nós precisamos vestir essa roupagem do remanescente. O remanescente, no tempo do fim, quanto mais no tempo do fim, ele desempenhará um papel fundamental no término dessa obra. Tem um livro que eu estou lendo, estou estudando, esse livro aqui, Teologia do Remanescente. Eu recomendo a todo adventista, deveria ler esse livro, né, do Dr. Ângelo Manuel Rodrigues. Olha o que ele diz na página 98. Ele diz assim: o livro do Apocalipse apresenta um remanescente que sobrevive ao longo da história. Sem esse remanescente, sustentado pela graça de Deus, a redenção prometida falharia. Olha só. Cristo, o descendente da mulher, de acordo com a promessa de Gênesis 3,15, adquire importância ainda maior quando se considera que a sua igreja se torna o seu corpo. Esse corpo toma a forma de um remanescente beneficiário da sua graça. O remanescente, preste atenção, irmãos, no que eu estou dizendo, o remanescente é o único e multifacetado. Suas características incluem o próprio João, os vencedores, os 144 mil, o reino dos sacerdotes, os servos cujos nomes se encontrarão escritos no livro da vida do Cordeiro, os líderes de pequenos grupos que nós temos, os diretores de ministério pessoal, os professores de escola sabatina. Todos nós que vivemos hoje precisamos entender que somos o povo remanescente da profecia. Nós não somos uma igreja a mais, meu irmão. Querendo você ou não, aceitando você ou não, gostando você ou não, nós fomos chamados para uma obra específica, para carregar uma tocha dos remanescentes. Eu tenho um quadro aqui atrás, que eu gosto tendo aqui no meu escritório. Tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas esse quadro, ele mostra a tocha desde Daniel, João, Hipólito, Joaquim, Wycliffe, Lutero, Knox, Newton, Wesley e nós, hoje, que recebemos essa tocha. Né? Ela é uma imagem não tanto adventista, mas sabe, queridos,
nós hoje carregamos essa tocha do remanescente. E quando a gente fala da pregação do evangelho em meio de uma crise como a que estamos, queridos, nós precisamos nos levantar. A igreja nunca arrefeceu diante de qualquer crise, qualquer que fosse ela. A igreja sempre se levantou. E nós hoje conclamamos você, líderes da igreja, a mantermos a nossa tocha acesa, mesmo de forma remota, mesmo da maneira que o Espírito Santo vai colocar. Eu tenho dito para as igrejas que o Espírito Santo continua trabalhando. O Espírito Santo, ele não pega coronavírus. O Espírito Santo não precisa usar máscara. O Espírito Santo tem ido e tem entrado. Ele não está em quarentena, ele tem entrado no coração das pessoas e as pessoas estão sendo convertidas. Que Deus possa te abençoar. Que você, ao ter sido escolhido por Deus como líder da igreja adventista, do movimento remanescente da profecia, você possa entender quem você é, você possa entender qual o seu DNA, e você possa cumprir a missão através dos meios e ferramentas que Deus tem colocado. Que Deus te abençoe, amigos. Eu quero chamar agora meu amigo pastor Manuel, pastor Bob, e ele também vai trazer uma palavra de alento, de ânimo, para todos nós que entraremos nesse projeto Semeadores de Esperança para o ano de 2020. Pastor Bob. Ok, meus amigos, obrigado, pastor Max. É uma grande alegria estarmos juntos nessa manhã de domingo para um propósito tão nobre, né, que é o propósito áureo da nossa existência como povo, como igreja e como remanescente que nós reconhecemos que somos, né? Então, é uma grande alegria. Obrigado, pastor Tony, pelo convite, né, para estarmos aqui juntos. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da perspectiva da missão, a relação disso com os pequenos grupos. Enfim, é tudo uma mesma coisa, né? Eu posso dizer assim. E aí, por que eu estou dizendo isso? Por conta que, exatamente da ordem, né, que nós conhecemos como a grande comissão, que é a ordem de Cristo, dada aos seus discípulos ali, nos seus últimos momentos com eles, ali sobre o Monte das Oliveiras. Então, Jesus, antes de ascender aos céus, lhes deu a ordem de ir pregar o evangelho a toda criatura. Nós encontramos isso em Marcos capítulo 16, nós encontramos isso em Mateus 28, a partir do verso 18 também, que disse anteriormente, conhecemos esses dois textos, né, como a grande comissão. Jesus enviou os seus discípulos para a pregação do evangelho. E essa ordem alcança a todos nós neste tempo. Interessante que depois ali que o Senhor dá essa ordem para os discípulos, Jesus, ali no verso 17 e 18, o Senhor Jesus disse que toda a autoridade fora dada a ele, e por isso ele enviaria os 12, enviaria os seus discípulos para a pregação do evangelho a todo mundo. Então, os discípulos, aqui chama a atenção da gente para algumas coisas. Os discípulos deveriam ir não com base na autoridade pessoal, mas na autoridade de Cristo. Isso incluía poder, porque a transformação de vidas não acontece com base em alguma habilidade pessoal, com base na oratória, na construção de argumentos bem elaborados. Não. A pregação do evangelho, a mudança de vidas acontece com base no poder de Cristo, do Espírito Santo, né? E aí Jesus, então, a gente não encontra o Senhor dando uma metodologia formal para os seus discípulos. A metodologia que eles teriam para o cumprimento da obra, para o cumprimento da missão, era exatamente tudo aquilo que eles haviam vivido com ele ao longo dos 3 anos. Onde Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, página 143, ela diz claramente para a gente o método de Cristo. E ela diz ainda que esse é o único método de verdadeiro sucesso para a pregação do evangelho, para ganhar pessoas. Eu coloquei esse texto aqui, onde ela diz assim: o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança e ordenava, então, segue-me, segue-me. Então, Jesus estava entre as pessoas. Jesus atraía as pessoas para si. Cristo, ele
ele, ao anunciar, ao pregar, Jesus não ficava tempos retirados do povo, enfim, mas Jesus passava o dia junto com as pessoas, né? E especialmente com os 12, Jesus combinou crescimento espiritual, cuidado de uns com os outros e pregação, né? Salvação de pessoas. Então, queridos, a gente percebe que ao longo da história, e aí nós vamos lá para Atos capítulo 2, nós encontramos uma igreja vivendo a realidade que o Senhor sonhava para essa igreja. Claro que tem todo, aquela igreja não era uma igreja perfeita, eles tinham seus desafios pessoais ali, mas essa igreja cheia do Espírito, e interessante que a maneira como essa igreja cheia do Espírito vivia é o que nos chama a atenção. O livro de Atos, a partir do verso 42 em diante, diz que eles comiam pão de casa em casa, eles compartilhavam o que tinha, eles ganhavam a simpatia de todo o povo, e enquanto eles viviam assim a experiência de comunidade, o Senhor acrescentava, diz no verso 47, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a igreja de Atos 2, essa igreja que nós utilizamos como sendo uma inspiração para nós, essa igreja, queridos, ela, vamos dizer assim, não tinha uma metodologia evangelística, a vida deles era um método, né? Eles eram um movimento que comunicava face a face uns com os outros, né? E com isso eles expandiam, vou usar esse termo, como um movimento pandêmico naqueles dias, porque era uma igreja amorosa, era uma igreja que refletia os valores do reino, e enquanto eles viviam assim, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E veja, a história, né, comprova isso, né? Há alguns dados ali que por volta do ano 66, por exemplo, havia cerca de 40 mil seguidores em todo o Império Romano, que era o império que dominava o mundo naqueles dias, né? E ali no fim do primeiro século, ali do ano 100, eles haviam crescido aí para cerca de 100 mil, e em 300, ali depois de Cristo, cresceu para cerca de 6 milhões de pessoas, cerca de 10% de toda a população do Império Romano naqueles dias. E aí dizem os historiadores que nenhum movimento social, político, religioso teve um crescimento tão rápido, avançado, em uma cultura dominante sem o auxílio de força militar, como foi o cristianismo. Agora, como é que o cristianismo cresceu assim naqueles dias? Porque era uma igreja que tinha experiência de comunidade. Era uma igreja que onde os conversos, quando vinham para ela, eles não fechavam as portas para o contato com o mundo de onde eles vieram. Não, mas eles vinham, mantinham a porta aberta para atrair, para trazer os seus amigos. Então, queridos, eu sinceramente, eu vejo que o método de Cristo, como nós temos aqui no Espírito de Profecia, né, aliado à inspiração que nós temos da igreja de Atos 2. Isso nos dá a base para sermos essa igreja para o tempo do fim, uma igreja que valoriza os relacionamentos, e a partir dos relacionamentos, ela cumpre, então, a sua missão. Então, eu estou muito feliz com essa percepção que nós estamos tendo a respeito do papel da igreja e de sua metodologia. Obrigado, pastor Tony, aí pela oportunidade, por esse alô. Nós estaremos juntos em outros momentos ao longo aí, desses próximos domingos, esses próximos fins de semana, para a gente seguir conversando sobre isso, né? Mas agora eu quero deixar aqui com vocês e apresentar, claro, um amigo que vai dar sequência, que é o nosso palestrante principal dessa manhã. Eu falo aqui do Dr. Gerson Santos. O Dr. Gerson, ele é secretário associado da Associação Geral, ele vive com a sua esposa Leila em Columbia, Maryland, nos Estados Unidos. Ele já
é um pastor, né? Entrou para a obra pastoral no Brasil há 37 anos atrás, mas está trabalhando nos Estados Unidos há cerca de 26 anos. Seja muito bem-vindo, pastor Gerson, que o Espírito do Senhor te use e que a sua voz nessa manhã, ao instruir todos nós, nossa liderança que nos assiste neste momento, que a sua voz seja a voz de Deus para todos nós neste momento. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, pastor Bob, obrigado, pastor Max, pastor Tony, pelo convite de estar com vocês, participando desse programa de semeadores de esperança, aí na PLAC. É um prazer muito grande, gostei muito de ouvir a introdução de vocês sobre a missão, a igreja, sobre o método de Cristo, que sem dúvida nos relembram a razão da nossa existência como povo remanescente, como o povo de Deus aqui na Terra. Nós vamos gastar alguns minutos juntos e vamos refletir sobre alguns textos da Bíblia, do Espírito e Profecia, e eu vou partilhar com vocês também alguns exemplos sobre evangelismo e pequenos grupos. E se vocês permitirem, eu vou partilhar aqui a minha tela e vamos ver se vocês conseguem acompanhar para que possam ver melhor os textos que nós vamos tratar. Podem ver aí a minha tela? Sim? O papel dos pequenos grupos na evangelização. Um dos meus textos preferidos da Bíblia, que descreve a missão de Jesus, é de Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. E a razão que eu gosto desse texto é porque faz um resumo da metodologia de Jesus em alcançar as pessoas e também apresenta para nós hoje qual é a nossa maior necessidade para que possamos cumprir o papel que o Senhor nos chamou. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35, diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, e ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Apenas fazer um highlight de algumas partes chaves desse texto, e depois deixar isso vocês com o desejo de pesquisar e ler mais e refletir mais sobre esse texto. Mas essa passagem começa apresentando que Jesus, o ministério de Jesus, ele ia a todos os lugares, ele não fazia acepção de bairros ou de cidades, ele procurava alcançar todas as pessoas, em todos os bairros, em todas as cidades, em todas as vilas. Nos fala também a maneira como ele fazia esse trabalho. O texto diz que Jesus pregava, ensinava e curava. E Ellen White até comenta de que Jesus muitas vezes passava mais tempo curando do que ensinando. Às vezes a gente é tentado a falar mais do que tentar ajudar as pessoas, né? Mas o método de Jesus era, como disse o pastor Bob, né? Ver as necessidades das pessoas e suprir essas necessidades. E a razão disso é porque ele tinha compaixão. A segunda parte do texto diz isso. E compaixão quer dizer sofrer com, você ter esse sentimento de empatia e sentir a dor junto com as pessoas, porque estavam aflitos, emparados com problemas. E quando a gente olha no mundo hoje, não é diferente. As crises sociais, as diferenças raciais e econômicas, preconceito religioso, as doenças e enfermidades, e essa terrível pandemia que assola o mundo inteiro hoje, a insegurança financeira, o desemprego e os problemas familiares, delinquência, criminalidade, e a lista vai, segue, e é incrível imaginarmos quantos problemas existem à nossa volta hoje. É por isso que nos diz que Jesus olha para cada um de nós, para os nossos problemas, e ele tem compaixão de cada um de nós.
A colheita é grande e, sem dúvida, o maior desafio é conseguir mais trabalhadores. Por isso, Jesus conclui dando esse conselho aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam pedir ao Senhor da colheita que enviasse mais trabalhadores. E quando Jesus diz aqui, peçam, pois, ao Senhor da colheita, ele usa uma expressão, a palavra que ele usa é implore. Não é fazer uma oração breve como aquela de ontem, né, em nome de Jesus, amém, mas é realmente implorar na presença de Deus, interceder diante de Deus, suplicando com intensidade a bênção de Deus. Para quê? Para que ele envie trabalhadores para a colheita. A gente muitas vezes ora para que Deus traga as pessoas para nós, né? E Jesus apresenta aqui a nossa oração deve ser o reverso, que devemos pedir para que Deus envie trabalhadores. Essa é a nossa maior necessidade. Através da oração, que Deus inspire líderes, homens, mulheres, jovens, crianças, como que vocês estão aí nos acompanhando agora nessa live, para que sejam enviados, sejam atirados violentamente, motivados pelo poder do Espírito de Deus, para espalhar as boas novas de salvação e para a expansão do seu reino. Esse é o nosso propósito, o nosso objetivo. E Deus pode usar qualquer um de nós para fazer isso. Algum tempo atrás, a minha neta ligou aqui em casa, pediu ajuda da minha esposa, porque ela queria fazer uma live da escola sabatina com os amiguinhos dela. E aí a minha esposa estava entrando na classe da escola sabatina, também no Zoom, e disse, daqui a pouco depois a gente liga, o vovô vai ajudar você. Eu estava entrando também na minha classe, e depois, mais tarde, quando nós ligamos para ver se ela precisava de ajuda, ela falou, eu já fiz. Então, crianças de 8, 9 anos podem tomar também a iniciativa, iniciar os seus próprios grupos para partilhar a palavra de Deus. Eu quero, nessa primeira parte da nossa reflexão, logo após dessa leitura bíblica, partilhar com vocês 5 princípios de evangelização. Esses 5 princípios foram selecionados de forma aleatória, pela minha experiência, pelo aquilo que eu tenho observado, a oportunidade de visitar vários lugares e conhecer diferentes estratégias de evangelismo. Eu vou fazer assim, realçar 5 princípios. Essa lista não é exaustiva e também alguém poderia questionar a importância desses 5, por que não outros? Bom, porque o tempo não permitiria que apresentasse os mais. Eu vou me deter apenas nesses 5. Quais são eles? Primeiro, que a nossa mensagem, o conteúdo da nossa pregação, do nosso testemunho tem que ser cristocêntrico. Segundo, temos que, como ouvimos aí a introdução do pastor Bob, temos que utilizar o método de Cristo, que é o único que vai dar o verdadeiro resultado. Para que seja eficiente, precisamos gastar tempo no planejamento estratégico, desenvolver a estratégia de como vamos fazer. Número 4, buscar inovação e criatividade. E isso é indispensável num mundo que está constantemente mudando à nossa volta e nós não podemos manter uma metodologia como fazíamos as coisas há 20 ou 50 anos atrás e continuar fazendo hoje. E, por último, o nosso alvo principal é fazer discípulos. Então, esses primeiros 15 minutos do nosso encontro aqui, da minha apresentação, eu vou me deter nesses 5 princípios e depois vamos fazer uma pequena pausa e vou voltar aí, o pastor Tony vai retomar e nós voltamos mais tarde com uma segunda parte, ok? Bem, vamos lá. O primeiro princípio, eu mencionei, a nossa mensagem, ao partilhar a nossa experiência e a mensagem de salvação, ela deve ser cristocêntrica. Ellen White diz no livro, nesse testemunho, que foi escrito em 1894, ela diz, quase 130 anos atrás, ela diz, o grande centro da atração, Jesus Cristo, não pode ser deixado fora da mensagem dos 3 anjos. Nós ouvimos aí, como o pastor Max mencionou na introdução, a tríplice mensagem angélica, que é aí a plataforma ou a moldura daquilo que nós usamos como a missão da igreja. Como ele apresentou muito bem, a missão precede a igreja veio para cumprir a missão, então, nesse sentido, a igreja não tem uma missão, a missão é que tem uma igreja, né?
E diz aqui, então, Ellen White, relembrando que parte da mensagem, vamos ter a mensagem de saúde, a mensagem do sábado, a fidelidade nos dízimos, a dedicação a Deus, estilo de vida cristão, mas todas as doutrinas têm que ser apresentadas dentro desse quadro onde Jesus é o centro de tudo. Se Jesus não for o centro da nossa mensagem, nós não estaremos dando o sonido certo na apresentação do Evangelho. As boas novas de salvação, qualquer que seja o tema, a doutrina, o tópico que você esteja partilhando da palavra de Deus, seja num sermão, numa pregação, num estudo bíblico, num encontro de pequeno grupo, na classe da escola sabatina, Jesus Cristo tem que estar no centro da nossa mensagem. Senão estaríamos perdendo a oportunidade de apresentar as boas novas de salvação. O segundo princípio que eu selecionei para partilhar com vocês é o método de Cristo, que já foi mencionado anteriormente. E obrigado aí, pastor Bob, por ter relembrado isso, que é unicamente o método de Cristo que trará o verdadeiro êxito, o verdadeiro sucesso ao nos aproximarmos do povo. Jesus se misturava com as pessoas, manifestava simpatia, ministrava suas necessidades e, com isso, ganhava a confiança deles e só então dizia, segue-me. Então, nós primeiro temos que ser amigos, né? Daqui a pouco nós vamos ver uma história, vocês vão ver aí um testemunho muito bonito de um pequeno grupo que foi muito bem sucedido aí em Goiás e vocês vão poder ver nessa história como a amizade pode levar as pessoas a Jesus e ajudar na formação de um pequeno grupo eficiente, missionário e futuramente no estabelecimento de uma igreja. O amor e o interesse genuíno pelas pessoas. É isso que Jesus diz, que relembrado aí no Espírito de Profecia, de que a liderança daqueles que estarão levando a mensagem do Evangelho tem que utilizar o método de Cristo. Existe um texto que não é muito conhecido, mas para mim foi impressionante quando eu encontrei, porque eu tinha um presidente que eu trabalhei com ele, dizia, façam alguma coisa, tem que fazer o trabalho missionário, façam um evangelismo, que Deus vai abençoar vocês. Não, espera um pouquinho. Ellen White diz assim, Deus retém suas bênçãos porque o seu povo não trabalha em harmonia com seus métodos. Nós temos que ter cuidado nesse sentido, né? Precisamos fazer a obra de Deus, mas vamos fazer com sabedoria, pedindo a direção de Deus e seguindo os métodos de Cristo, para que possamos realmente encontrar verdadeiro êxito e esperar com confiança que Deus vai abençoar os nossos esforços quando estivermos trabalhando de acordo com seus métodos. O terceiro princípio é o planejamento estratégico. E às vezes as pessoas pensam, a igreja está copiando esse modelo de planejamento estratégico do mundo corporativo. Não, espera um pouco. Ellen White menciona isso. Grupos de obreiros cristãos devem se reunir para suplicar auxílio especial, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar sabiamente. Existem muitos textos na Bíblia e no Espírito de Profecia que nos motivam para que nós busquemos, de forma organizada, verificar a área onde vamos trabalhar, fazer uma pesquisa para conhecer qual é o nosso público-alvo, com quem vamos estar tratando, que tipo de problemas está enfrentando a minha comunidade, como eu poderei cumprir o método de Cristo para suprir as necessidades das pessoas, se eu não sei quais necessidades que eles têm. Como é que eu vou chegar tentando ou imaginando tendo a última palavra e falando para as pessoas ou tentando responder perguntas que eles não estejam fazendo? É interessante a gente verificar que Jesus fazia mais perguntas do que respondia. Jesus fez muito mais perguntas do que respondeu que fizeram para ele. Dizem que Jesus fez mais de 300 perguntas e das cerca de 180 que fizeram para ele, ele respondeu diretamente apenas 3, porque a maior parte das vezes ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Mas nós, muitas vezes, nos achamos que somos donos da verdade e queremos falar e pregar para as pessoas antes de fazer uma pergunta certa. Por isso eu desafio aí os professores de escola sabatina, aos líderes de pequenos grupos, pastores, anciãos, faça mais perguntas e responda menos. Escute mais
e fale menos. Assim nós poderemos conhecer melhor as pessoas, demonstrar interesse genuíno pelas pessoas e estaremos usando também o método de Cristo. Se nós estivermos apenas organizando o trabalho dentro da igreja, deixando o prédio da igreja muito bem arrumado, muito bem preparado, recepção à porta, nós estaríamos, a igreja que está esperando para as visitas entrarem no templo, são como um policial à porta da delegacia, esperando para que os criminosos entrem. E quando se aproximam da porta, diria assim, mais ou menos, entre, sinta-se à vontade, espero que você partilhe, que você aprecie o nosso programa e volte a semana que vem. Você acha que faz algum sentido isso? Não, mas muitas vezes é isso que a gente pensa no trabalho evangelístico da igreja, preparando a igreja, colocando flores, arrumando bem as cadeiras e esperando que as pessoas venham. Esse é o método de Cristo. Jesus ia ao encontro das pessoas. Jesus buscava as pessoas, supria as suas necessidades. O quarto princípio que eu encontro é inovação e criatividade. Ser inovador é um princípio bíblico. Jesus era um inovador. Poderia até ser identificado como revolucionário. Não admira que ele teve problema com os líderes religiosos do seu tempo. E Ellen White, no livro Evangelismo, esse texto que está aí à frente de vocês, diz assim, há necessidade de homens que orem a Deus e que, sob a orientação divina, possam pôr nova vida a velhos métodos e inventar novos planos e métodos. Interessante o que ela diz, né? Precisamos pedir a Deus que nos ajude para ter sabedoria para pôr nova vida a antigos métodos. A escola sabatina é um método antigo, classes da escola sabatina mas nós precisamos uma nova estratégia para renovar esse método antigo para dar uma vida nova. Precisamos inventar novos planos e novos... Precisamos também, pedindo a direção de Deus. É claro que tudo deve estar baseado nos princípios da Bíblia e do Espírito de Profecia, mas precisamos nos atualizar, a nossa estratégia tem que ser atualizada diante das necessidades que existem hoje no mundo. Alguns anos atrás, deixa eu fazer um parêntese aqui, né? Há muitos anos atrás, a minha filha era adolescente e ela disse em casa, voltamos para casa depois da igreja, ela disse, papai, para de pregar sobre a gente, quando você fala no sermão sobre nós, né? A gente fica com vergonha, né? Pare de falar sobre nós. E eu parei de falar sobre os meus filhos, agora eu falo sobre dos meus netos, né? Então, a minha neta, a Sofia, ela tinha talvez uns 3 ou 4 anos, estava dentro do carro, minha filha estava guiando, e eles passaram em frente a esse restaurante, que é um restaurante bem comum aqui nos Estados Unidos, e a minha netinha apontou e disse, mamãe, olha a sua igreja. Porque a minha filha tinha um pequeno grupo, na quinta-feira à noite, no Panera. Não se preocupe, meus filhos vão ao sábado na igreja também. Meu genro é pastor, lá na Flórida, em Orlando. Mas a minha filha tinha um pequeno grupo no Panera e a minha netinha identificou aquele local onde ela se reunia com o pequeno grupo como sendo uma igreja. E essa é a realidade. Para muitas pessoas hoje que não estão acostumadas a ir na igreja, que talvez não aceitariam um convite para vir a uma igreja adventista do 7º dia, talvez o único lugar que eles iriam é num restaurante ou na casa de um amigo ou no mesmo local de trabalho ou numa praça e se encontrar num local informal para que possamos orar e apresentar a mensagem da palavra de Deus. E o último princípio desses 5 que eu relacionei aqui para partilhar com vocês é que o alvo é fazer discípulos. Ellen White diz no livro Evangelismo, página 40, todas as nossas cidades devem ser trabalhadas. Creio que a nossa responsabilidade dentro do nosso território, se eu trabalho na associação, ou trabalho na união, se eu trabalho num distrito, se eu trabalho numa igreja local, eu tenho que verificar qual é o território geográfico onde que é a minha área de serviço. Nós estamos alcançando todas as ruas, todos os bairros dessa vila, dessa cidade, que é da minha responsabilidade. O que é que eu estou fazendo? Eu não sou apenas o pastor ou o ancião dessa igreja local. Eu sou ancião desse território. E como líder da obra de Deus, é minha responsabilidade alcançar todas as pessoas que vivem nessa área. O Senhor está prestes a voltar. O fim está próximo e se apresenta, ele se apressa. Dentro de pouco tempo, a partir de agora,
Já não poderemos mais trabalhar com a liberdade que gozamos atualmente. Precisamos estabelecer a obra onde quer que seja possível. O tempo é curto. E nós precisamos avançar fazendo discípulos. Às vezes eu tenho ouvido essa pergunta, mas o que é mais importante, evangelismo ou discipulado? E antes que alguém tente responder, eu sei que tem aqui alguns evangelistas que estão conosco, né? Antes que você se atreva a responder, calma um pouquinho. Deixa eu colocar uma citação aqui que eu achei que foi fantástica. Foi uma frase de Billy Graham, quando ele disse: por isso que evangelismo deve ser nossa prioridade contínua e o discipulado deve ser o nosso alvo. Não é um mais importante do que o outro. Não creio que discipulado é mais importante que o evangelismo mais importante que o discipulado. Não. Eles se complementam. Aliás, poderíamos gastar tempo aí na retórica da definição dessas duas palavras, mas eu creio que elas fazem parte desse processo. O alvo principal que Jesus disse: vão e façam discípulos. Essa foi a grande ordem de Jesus. E como é que nós fazemos discípulos? Através do processo de evangelismo, de partilhar as boas novas, da pregação do evangelho, como foi relembrado aí anteriormente, na grande comissão, né, de São Marcos 16, Mateus 28, também está relacionado com a grande comissão apresentado lá no livro de Atos, alcançando a todas as cidades, começando em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, o evangelismo está diretamente relacionado com o discipulado. Não podemos fazer discipulado se não existir evangelismo. Então, não é um mais importante do que o outro. São funções diferentes, estamos tratando de duas coisas que, ao mesmo tempo, são diferentes e estão intimamente relacionadas. Eu creio que essa explicação de Billy Graham é algo fantástico que nos ajuda. Não é uma mais importante que a outra. O pastor Max mencionou hoje cedo, né, que a missão da igreja, por que ela foi estabelecida? Atos dos Apóstolos, página 9, a agência apontada por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Aqueles que Jesus chamou foram enviados numa missão. Ela é uma comunidade em uma missão. Para que a igreja esteja engajada na missão, ela tem que ser igreja. Não há igreja sem missão, e a igreja é, por natureza, uma comunidade missionária. Eu não sei quantos de vocês ouviram falar, mas em 1934 foi construído um grande navio, maior que o Titanic, ele se chama Queen Mary. Ele fez várias viagens transatlânticas, era um navio luxuoso, mas aí veio a guerra, ele transportou muitos soldados que foram para a Europa na Segunda Grande Guerra, e, por fim, depois da guerra, ele se tornou um navio obsoleto, porque já estava um pouco antigo, e com o surgimento de novos navios e cruzeiros mais modernos, ele virou uma sucata. E na década de 60 foi vendido à cidade de Queen Mary foi vendido à cidade de Long Beach, na Califórnia, e transformado num hotel, num shopping center, onde tem ali museus, restaurantes finos, mas ele nunca sai do porto. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, que está me escutando aí nesse momento, a igreja foi feita para o cumprimento da missão de Deus. E se nós não sairmos em missão, não somos igreja. A igreja não foi criada para ser apenas um lugar para atrair cristãos, para que venham apenas louvar a Deus. O nosso propósito é cumprir a missão de Deus. A segunda parte eu vou falar sobre o discipulado e o pequeno grupo na era digital que estamos vivendo. Mas gostaria de fazer um break, uma pequena interrupção agora, nesse momento. Se você tem algum comentário a fazer, alguma pergunta, o pastor Tony pode dar aí alguma orientação, você pode usar o chat. E nós vamos ouvir uma história, um testemunho muito bonito também de um pequeno grupo. Pastor Tony, de volta aí com você. Isso mesmo, amigo. Obrigado, doutor Gerson. Só a primeira parte já foi bastante interessante. Eu tenho certeza que você está curtindo aí o nosso treinamento. Tenho certeza que você está curtindo o nosso treinamento e estamos aí com aproximadamente 217 pessoas assistindo ao vivo agora. Aplicativos ligados. Então, amigo, compartilhe para mais amigos aí, quem sabe a gente aumenta esse número e vamos ouvir uma história agora de um pequeno grupo que começou há 10 anos atrás, sempre fez um trabalho assim razoável,
porém sentiam a necessidade de fazer algo mais. E esse pequeno grupo acabou lendo um livro. Bom, não vou contar a história, senão o vídeo não vai ter graça. Coloca aí para nós, Bosse, o vídeo para que todos possam ouvir e assim a gente ver, né? Há cerca de 10 anos, em Águas Lindas de Goiás, na casa do seu Raimundo Nonato, nascia o pequeno grupo Mensageiros de Cristo. Apesar de todos os esforços de seus líderes, os resultados esperados não vinham. A expectativa da liderança era cultivar uma experiência eficaz que impactasse a comunidade. Em 2019, eles receberam o livro Cartas de Deus. À medida que eles foram lendo o livro, eles aceitaram o desafio de iniciar uma jornada de 21 dias de oração. Lendo aquelas palavras de ânimo e incentivo à comunhão, eles perceberam logo que a oração era a chave propulsora para o sucesso da missão. Através dessa ação, ideias surgiram e o poder transformador do Espírito Santo começou a se manifestar no grupo. O propósito do chamado da liderança foi firmado no coração dos líderes, que intensificaram a comunhão com o Criador. A partir de então, os resultados começaram a surgir. Dona Nazaré, sempre sorridente e cheia de palavras de ânimo, percorre as ruas do bairro Jardim Brasília 2, em Águas Lindas de Goiás, onde tem uma loja de costura e é conhecida por todos pelo seu carisma e jeito animado de ser. Ela é uma das pioneiras do pequeno grupo Mensageiros de Cristo e utiliza o dom de relacionamento interpessoal para trazer pessoas para Jesus. Hoje, Nazaré tem colhido muitos frutos do trabalho de solidariedade e compaixão que tem exercido. Porém, nem sempre foi assim. Eu dava muito estudo bíblico e ninguém decidia o batismo. A partir do dia que eu comecei a ler o livro Carta de Deus, aí comecei a ver que a gente precisava orar e jejuar por as pessoas. E ali eu vi que o trabalho não era meu, o trabalho do Espírito Santo de Deus. A semente estava sendo plantada. Após fazer a jornada dos 21 dias de oração, Dona Nazaré criou o costume de orar no monte. Eu não entendia porque as pessoas não se decidiam o batismo. Quando eu dava estudo bíblico, até o quarto estudo bíblico as pessoas desistiam. A partir da hora que eu comecei a jejuar e orar por as pessoas, aí eu vi as pessoas decidir o batismo e vi que ali não era realmente eu, era o Espírito Santo de Deus que estava fazendo a obra na vida das pessoas. Após esse clamor, as ideias começaram a surgir e o grupo começou a crescer. Foi necessário mudar o local de encontro, pois o antigo espaço ficou pequeno. Eles tiveram a ideia de estudar no pequeno grupo o DVD do pastor Luiz Gonçalves. Assistiam e faziam um momento de oração, vibravam com as doutrinas que o pastor ensinava. Com a chegada do obreiro Leônidas, ele logo percebeu que nós tínhamos ali 30 pessoas já preparadas para o batismo. Foi aí que todo o grupo percebeu que era a hora de se empenhar ainda mais no movimento missionário. E, à medida que eles avançaram, os resultados surgiram e nos surpreenderam por completo. Logo quando cheguei, vi um grande potencial naquele pequeno grupo. Eles já haviam batizado cerca de 15 pessoas ao longo desses 10 anos. E para a honra e glória de Deus, batizamos mais 20 pessoas. E aquele pequeno grupo Mensageiros de Cristo hoje se transformou na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Brasília 2. A irmã Nazaré desativou o seu ateliê e hoje aquele espaço funciona como uma igreja com a sua liderança estabelecida. Dona Nazaré acredita que ser igreja é ser amigo e fazer amizade é uma de suas prioridades. Ela ainda conta que fica admirada pela forma como Deus trabalha na vida do ser humano. Nosso pequeno grupo virou igreja, com 50 pessoas. Eu só tenho que agradecer a Deus. Eu trabalho assim, fazendo amizade com as pessoas, porque ser igreja é ser amigo. Pois bem, amigos,
Preciso do vídeo aí. Preciso de um vídeo. Robson. Pois bem, amigos, gostaram da história? Que história interessante, né? Estou esperando o vídeo aparecer aqui. Pastor Gerson, temos uma pergunta. Pastor Bob já recebeu a pergunta aí, Pastor Bob? Sim, já respondi. Tá? Já vi aqui. Eu já vi aqui a pergunta. E aí, que horas vamos responder? Agora. Mais adiante. Deixa eu responder com base numa experiência atual que a gente está vivendo aqui, né, com a igreja. Vocês todos sabem, eu estou agora também combinando as duas funções, tanto como departamental da União, e estou cuidando também aqui de um distrito, de uma igreja. Nós estamos fazendo o seguinte, a questão do método de Cristo, que é a pergunta do Carlos, né? A pergunta dele é como agir, né? Como adaptar o item 2, o método de Cristo aos dias pandêmicos. Olha, nós aqui estamos experimentando exatamente o uso da tecnologia. Nós não estamos podendo ter encontros presenciais, né? Nos encontrarmos com as pessoas ali pessoalmente, mas nós estamos utilizando a tecnologia e estamos em contato o tempo todo com esses amigos, com essas pessoas. Ontem, mesmo conversando aqui com o nosso líder de classe bíblica, por exemplo, a classe bíblica já sofreu uma nova adaptação e está sendo feita aqui por essas plataformas digitais, né? Ontem à noite eu entrei em contato com uma senhora idosa, e ela disse assim para mim: pastor, há muitos anos, um pastor, por exemplo, não liga para mim, né? Não conversa comigo. Olha que coisa interessante, um contato por telefone. E hoje nós temos essas plataformas aí como o Zoom, como o WhatsApp, que hoje você pode conectar aí 50 pessoas sem tempo, né? Sem um tempo definido. A gente pode fazer uso dessas plataformas digitais para continuar tendo contato com essas pessoas. E esse contato pode ser coisas simples como uma oração. A gente pode selecionar na nossa agenda um momento para ouvir essas pessoas, para atender às suas necessidades. E veja, se nossos interessados, se aqueles que estamos discipulando é alguém do grupo de risco, aí está a grande oportunidade da gente prestar um serviço humanitário até para essas pessoas. Ok, pastor Bob, muito obrigado. Pastor Gerson, o senhor já vai ter a continuidade, mas tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui do Wendel de Mello. Ele diz assim, ó, o que vale mais? O que vale mais? Terminar o estudo da lição ou ficar dando a palavra para quem não tem a lição? Não sei se me fez compreender corretamente. O que vale mais? Terminar o estudo da lição ou ficar dando a palavra para quem não leu a lição? Acho que é a lição de escola sabatina. Sim, eu imagino que ele está se referindo à escola sabatina. É interessante, uma boa pergunta. E isso serve, eu creio que essa pergunta serviria tanto no contexto da escola sabatina como do encontro do pequeno grupo também. E deixa eu dar contar uma curta experiência do que está acontecendo hoje. Ontem teve aqui em casa um grupo de líderes da minha classe da escola sabatina. Aliás, a classe é deles, eu sou um tipo de conselheiro para eles. Na verdade, quando a igreja fechou, por causa da pandemia, o pastor me pediu para dirigir a lição, o estudo da lição na classe dos jovens. Eu fiz isso por 2 semanas, eu falei, não, espera um pouquinho. Eu não creio que é para isso que Deus me chamou. Porque, especialmente, a lição que nós estamos estudando, é uma tentação você passar 30, 40 minutos derramando conhecimento na sua leitura, na sua pesquisa que você fez. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais tempo você tem a tentação de ficar falando sozinho.
Mas eu desafiei os jovens e dos 6 líderes que nós temos na classe dos jovens, nós começamos a classe com 5 e agora temos 6 líderes, tá? 5 deles nunca tinham dirigido o estudo da lição. Todos eles já dirigiram nesse mês passado. Estão super animados, estão super contentes. Claro, teve algum treinamento. Eu faço uma reunião e daqui meia hora eu começo a reunião de treinamento com eles, às 10 da manhã daqui, né? Daqui a pouco, daqui 50 minutos. E eles, o meu plano é me reunir 2, 3 semanas, depois passar uma vez por mês, mas eles não querem parar. Temos a reunião de líderes da Escola Sabatina todo domingo pela manhã. A gente faz por Zoom, é claro. Mas o princípio é o mesmo, e é isso que eu quero dizer para responder a pergunta. O princípio é: o coordenador do estudo da lição da Escola Sabatina, ou o coordenador do estudo do pequeno grupo, ele deve ser o que faz perguntas e não o que tem todas as respostas. O líder do passado tinha a resposta certa, o líder do futuro é o que faz a pergunta certa. Então, em vez de passar 30, 40 minutos despejando aí, demonstrando todo o conhecimento que você adquiriu durante a semana, não. Prepare perguntas relevantes, perguntas de participação, de envolvimento. Se uma pessoa estudou a lição profundamente, ele pode responder. E se ele não estudou a lição ou nem acredita em Deus, ele pode responder também, porque vai ser a sua opinião. E sendo a opinião da pessoa, a resposta sempre está certa, ainda que seja a ideia mais absurda. Aí a função do coordenador do estudo, do professor da classe, com muito cuidado, de forma muito gentil, levar novamente ao ponto a lição que a palavra de Deus apresenta. Mas as nossas perguntas devem ser feitas de tal forma que promova a participação, tanto daqueles que estudaram a lição, como daqueles que nem têm a lição. Unmute, pastor. I can't hear you. Não posso escutá-lo. Eu queria que o senhor continuasse já na palestra, mas nós temos mais uma pergunta. E essa pergunta eu quero me dirigir ao pastor Gilson, que é o nosso evangelista da União. Pastor Gilson, está nos ouvindo, pastor Gilson? A pergunta é a seguinte, ó. Alessandro Cedro, ele disse: quais estratégias usar para ganhar amigos para Deus? E como fazer isso? Opa, essa pergunta é boa. Já foi falado aí do método de Cristo, né? Que Jesus se misturava e supria as necessidades. E é de fato, eu lembro de um texto de Superprofecia, onde ela diz que se nós fôssemos bondosos e corteses com as pessoas, onde se alcança uma, se alcançaria 100 pessoas. Então, eu acredito que é plenamente pela demonstração de um amor sincero e real, pelo interesse na vida das pessoas. Vocês estão aí sempre respondendo perguntas, tanto o pastor Bob, o pastor Gerson também, o doutor Gerson, respondendo, contando exemplos. Amigos, é muito simples, é orar a Deus e agir, é muito simples. Por exemplo, aqui no prédio onde eu moro, nós temos um zelador. Olha que coisa interessante. Um dos nossos zeladores, que era um senhor que trabalhava aqui no prédio há 40 anos, as árvores em volta aqui, os pés de manga aqui, ele que havia plantado. Nós começamos um processo especial com ele, intencional, vou usar essa palavra, um processo intencional de amizade, sem ele perceber. Então, sábado de manhã, estamos descendo as escadas para ir para o culto, para a igreja, minha esposa já descia com uma porção do café da manhã para ele, um bolo, um pedaço de pão, alguma coisa. Nossa, aquele senhor ficava maravilhado. Eu, de certa forma, me sentia assim, muito mal, porque numa situação aqui, quando chegou o coronavírus, vamos lá, e a gente pensou, rapaz, o seu Neres tem que ir para casa, ele não pode ficar aqui. Então, eu liguei para o síndico e falei, olha, o senhor tem que liberar ele para ir para casa, convoca outra pessoa aqui. Pronto, no outro dia, resolvemos a situação dele, ele foi para casa. Acreditem, amigos, um mês que ele estava em casa, ele faleceu. Ele faleceu, e não foi nem de coronavírus, foi do coração. Antes dele ir para casa, eu emprestei um dinheirinho para ele, porque o salário dele não tinha saído no dia. A amizade com ele era tão especial. Dei livro missionário, eu orava com ele aqui no quartinho dele. E eu já estava me preparando, falei, ó, eu vou, inclusive, visitar o senhor na sua casa com a sua esposa. Faltou o próximo passo, faltou eu continuar
morreu o homem. Mas eu já estava nesse caminho, porque amizade, ganhando o coração dele. Ele morreu, infelizmente, e nós agora estamos fazendo a mesma coisa com quem? Com o novo zelador do prédio. Então, por exemplo, sexta-feira, eu estou descendo ali para lavar o carro à tarde, limpar o carro ali, e ele já agradecendo, rapaz, os pães que a sua esposa me deu, rapaz, que pão maravilhoso. Então, amigos, é num pãozinho que se dá para o amigo, o vizinho. Aqui tem muitos pés de abacate, né? Avacaro, né, pastor Gerson? Aí. E eu saio aqui para colher abacate de vez em quando. Hoje, inclusive, eu vou colher abacate com o presidente da União, já está até agendado. Conversar sobre missão, sobre trabalho, colhendo abacate, relacionamento. E eu fui com meu filho outro dia, colhemos 50 abacates. E eu saí distribuindo abacates na porta dos vizinhos, né? Ali toca aqui, nossa, e agradece. Então, esse é o trabalho. É a ponte, você começa assim, alcançando a amizade intencionalmente, a pessoa nem percebe. De repente, quando você convida, quando você dá um material missionário, você convida para um pequeno grupo, você convida para alguma coisa especial da sua fé, da sua igreja, como é que ela vai dizer não para alguém que é tão bondoso assim, né? Obrigado, pastor Gilson. Pastor Gerson, doutor Gerson, agora é contigo aí os últimos 25 minutos e depois nós temos ainda a sequência de mais 15 minutos. Seu som, pastor, tem que ligar. Pastor Gerson parece que perdeu a conexão. Não, é só o áudio dele. Só o áudio, pastor Gerson. Não está dando certo. Aqui. Pode me ouvir? Agora estão vendo? Sim. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer no final, viu, amigos? Pode usar no chat aí para as perguntas. Estamos ouvindo. Compartilhando a minha tela, podem ver? Sim. Isso. Ok, obrigado, pastor Tony. Pastor Gilson, pela sua história. Eu creio que é isso, é o evangelho em prática, né? É demonstrar realmente atenção às pessoas. Isso aí. Eu acho que isso é muito importante. Bem, na primeira parte, eu comecei a falar sobre o discipulado na era digital. A gente viu que evangelismo é nossa prioridade, mas fazer discípulos é o nosso alvo, né? E como fazer discípulo, como uma das perguntas que foi mencionada aí, né? Nesse momento que a gente está vivendo, na era digital, vivemos um momento em que as pessoas estão super conectadas, né? Hiperconectividade. Zoom para cá, Zoom para lá, Zap, e televisão, é Netflix, é e-mail. Bom, as pessoas são bombardeadas por mensagens e informações. E, embora estejamos aí super conectados, a profundidade ou a importância dos relacionamentos são muito superficiais. Isso foi explicado há muito tempo atrás por um psicólogo chamado Dunbar, e ficou conhecido depois como o número de Dunbar. O que quer dizer isso? Esse número, que número é esse? É muito simples. Ele descobriu que o cérebro humano tem um limite na sua capacidade de desenvolver relacionamentos pessoais significativos. Em outras palavras, é como se a gente tivesse dentro da cabeça, nosso cérebro tem um limite de quantas pessoas que você pode ter um relacionamento significativo, de amizade, que seja realmente valioso. Existe um limite para isso. Então, por exemplo, quando você tem 5 pessoas, você tem 10 relacionamentos, tá? De cada pessoa com os outros desse grupo. 5 pessoas, 10 relacionamentos interpessoais. Mas quando você tem 20 pessoas, você não tem 40 relacionamentos. Você tem 190, tá? Porque o relacionamento vai aumentando de forma progressiva. E Dunbar e outros estudiosos mais tarde identificaram que dentro da nossa capacidade, ela se limita em algum lugar entre, no máximo, 140 a 150 pessoas. Parece que é o número-chave. E isso leva, então, a alguma coisa entre 10 a 15 pessoas. O limite máximo de relacionamentos significativos. Não admira que Jesus escolheu só 12 discípulos. Não admira que nós ouvimos falar tanto sobre a importância dos pequenos grupos. E um pequeno grupo não pode ter 20 ou 30 pessoas, porque já não é um pequeno grupo, é um grande grupo, é uma igreja. Tá? Como a gente ouviu a história
aí, né, do pequeno grupo que se tornou uma igreja com 50 pessoas. Então, essa foto é do grupo que teve, desse grupo de jovens que eu estou trabalhando agora. Existe a necessidade de relacionamentos genuínos, especialmente no momento que nós estamos vivendo, que as pessoas estão isoladas. Tem pessoas que vivem sozinhas, ou tem pessoas que vivem, o casal está em casa, ou pais e filhos, mas existe muito problema de abuso doméstico. E nesse tempo da pandemia, isso tem se agravado. Embora alguns de nós temos desfrutado um relacionamento mais íntimo em casa, com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, em alguns lugares os problemas familiares se intensificaram, porque agora eles passam mais tempo juntos. Então existe uma necessidade incrível de relacionamentos genuínos. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos adereçar esse problema? Bem, existem 2 grandes perigos para a igreja hoje. O primeiro perigo é tentar mudar a mensagem. Então, vamos deixar a mensagem do sábado de fora, não fala sobre a carne de porco, não fala sobre o dízimo. Então, vai como se fosse aí, diminuindo a importância das doutrinas, pensando que com isso vai ficar mais fácil alcançar as pessoas. Não podemos fazer isso, porque mudar a mensagem é que destrói a nossa identidade. Nós não podemos fazer isso. Qual é o outro perigo? O outro perigo é não mudar os métodos e confundir princípios com metodologia e pensar que fazer igreja, ser igreja, fazer pequenos grupos ou ter o culto evangelístico tem que ser exatamente daquele jeito que a gente aprendeu há 50 anos atrás. E que se nós não mudarmos os métodos, perderemos a nossa relevância. Então, são duas coisas diferentes. Uma é o conteúdo da mensagem. Não pode mudar. É a mensagem bíblica. É a palavra de Deus, as boas novas de salvação e os princípios, os fundamentos da fé cristã. As 28 doutrinas. Tá? O outro é a metodologia, o formato, o pacote como você apresenta. Quem é de nós que pensaria aí que, há alguns meses atrás, nós faríamos um concílio de líderes, né? Com gente da União, da Associação, líderes de escola sabatina, pastores e anciãos, e nós estamos aqui falando sem gravata? Será que podíamos fazer isso anteriormente, há 3, 4 meses atrás? Dificilmente. Por que nós mudamos esse formato? Porque o contexto é diferente. O contexto muda o método, o formato, mas não pode mudar o conteúdo da mensagem. Esse é o desafio. Há uns 5 anos atrás, eu conheci esse jovem, que está aí sentado nessa mesa, ele está de óculos, era um jovem pastor, e eu meio que adotei, como tem alguns aí que eu adotei ao redor do mundo, que eu tenho contato constante com eles, e ele era pastor de jovens numa grande igreja, e vocês podem ver aí que ele tinha um pequeno grupo num coffee shop, no Starbucks. E eu estive com eles nesse pequeno grupo. Desse pequeno grupo, formaram outros, ele já plantou várias igrejas, e 5 anos se passaram. Hoje ele é coordenador de plantio de igreja da maior associação nas Filipinas. A associação plantava 4, 5 igrejas por ano, agora estão plantando 50 igrejas todos os anos. E o coordenador é esse jovem, um rapaz bem jovem, muito simples, não é eloquente, mas ele compreende o valor de formar líderes e o valor, a importância dos pequenos grupos. Em uma das viagens que eu fiz, fizemos uma viagem de estudos na cidade de Éfeso. É uma das cidades lá das 7 igrejas, né, e que hoje ainda existem ruínas impressionantes daquele tempo do apóstolo Paulo. E andando nessas ruas e vendo lugares onde as pessoas estão restaurando ruínas antigas, tentando descobrir ali, trabalhando com pincel, né, com ferramentas aí muito sensíveis. Eu estava olhando essa sala, parece que tem um tapete ali, né? Mas, na verdade, isso é um mosaico feito de pedras, com contraste de cores diferentes. Isso era provavelmente uma sala de estar de uma família muito rica na cidade de Éfeso. Provavelmente no tempo de Paulo, eu imagino, será que não era aqui que havia uma igreja se reunindo lá, quando Paulo plantou a igreja em Éfeso? Quantas congregações haviam em Éfeso? Eu não sei. Mas provavelmente uma igreja se reunia aí nessa sala. Quantas pessoas se reuniam? 20, 30, 40 pessoas no máximo? Era uma pequena igreja. Ou uma pequena congregação, um pequeno grupo de 7, 8 pessoas? Eu não sei. Mas a igreja do Novo Testamento não tinha prédios. Não era um grande número de pessoas. Eram pequenos grupos de pessoas que se reuniam nas casas
E fazia parte, a religião fazia parte do seu dia a dia, o crescimento espiritual fazia parte do seu dia a dia. Eu trabalhei na cidade de Orlando, na Flórida, e ali tínhamos um grupo de jovens que queriam fazer obra missionária. E eles desenvolveram um pequeno grupo em comunidades carentes. Para vocês terem uma ideia, o lugar que eles estavam trabalhando era tão difícil que, para dar o treinamento para esse grupo de jovens fazer o trabalho missionário, nós trouxemos um policial para dar o treinamento para eles. Deixa eu explicar, o policial era ancião da igreja também, tá? Mas o policial deu princípios de segurança para esses jovens que iam trabalhar numa área de alta criminalidade, onde havia prostituição, drogas, assaltos, um lugar terrível, a comunidade com muitas necessidades. E eles trabalharam com aquela comunidade, trabalharam com as crianças, com os jovens, plantaram jardins naquelas comunidades e estabeleceram ali uma igreja que se chama Lighthouse, dirigida por jovens leigos, jovens que tomaram a iniciativa de alcançar a comunidade. Nós temos hoje um grande desafio, que é pensar que eu chamo de que é a barreira do sistema operacional automático, assim como o nosso telefone tem um sistema operacional, o computador tem. Nós criamos essa ideia de que você pode ser adventista sem ser um discípulo, tá? E nós começamos a fazer membros em vez de fazer discípulos. Para explicar a mensagem bíblica, eu uso essa série de estudo, Pilares da Fé, que é muito bom, cobre as 28 doutrinas para estudo bíblico pessoal, para classe bíblica, para evangelismo de colheita, ou para uma série em pequenos grupos de evangelismo. Mas para o programa de estudo da Bíblia normal, eu recomendo esse livro. Eu tenho aqui um exemplar dele, em outro formato, né? E esse aqui, eu recomendo esse livro. Tá? Que livro é esse? É a Bíblia. Tá? Estude a Bíblia no seu pequeno grupo. É isso que você precisa fazer. E use uma metodologia muito simples no pequeno grupo. Eu ensino isso para os meus líderes no meu pequeno grupo e também para os jovens que eu estou trabalhando agora, de líderes da Escola Sabatina. Eles têm 3 partes no programa da Escola Sabatina. Tem o quebra-gelo, tem a história bíblica, tem a aplicação pessoal. E depois também tem a parte missionária, o testemunho missionário e o projeto missionário que eles estão fazendo. Para o estudo da Bíblia, essas são as 3 partes. É muito simples. Faça uma pergunta de introdução, de relevância do assunto. Leia uma história da Bíblia. Faça perguntas relevantes a essa história que foi lida. E, para isso, qualquer pessoa que veio no pequeno grupo pela primeira vez pode participar da discussão. E faça perguntas de aplicação no final. O objetivo é continuar fazendo a obra de Jesus. Jesus resumiu a sua missão dizendo: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E como ele veio, como o Pai me enviou, ele diz: eu envio vocês também. A igreja foi organizada para servir e a sua missão é levar o evangelho ao mundo. Não há limites à utilidade daquele que, pondo à parte o próprio eu, abrindo espaço à operação do Espírito Santo no coração, e vive uma vida de completa consagração a Deus. Não há limite. O meu apelo para você, meu amigo, minha amiga que está me escutando aí nessa live, é que Deus possa usar você como um líder, como um mensageiro que vai partilhar as boas novas de salvação. E como ouvimos aqui hoje no testemunho, que nós ouvimos nas respostas dadas aí pelos pastores, seja amigo, procure descobrir as necessidades das pessoas à sua volta. E quando aqueles que estão à sua volta virem que você tem realmente um interesse genuíno para com eles, eles vão abrir o seu coração para escutar a palavra de Deus. Deus te use como mensageiro da esperança para partilhar as boas novas de salvação no seu pequeno grupo, na sua classe da Escola Sabatina. Que você seja um instrumento de Deus para a expansão do seu reino e que possamos ver Jesus voltando muito em breve. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua bonita apresentação, pastor Gerson, como sempre. Eu te conheço, não é de hoje. Na sua dissertação que você escreveu pela Andrews University, o ponto principal da sua dissertação é a mobilização da pregação do evangelho através dos leigos. Você é um apaixonado por isso
eu acredito que a obra vai ser terminada pelos leigos, assim como você escreve ali. E por isso que nós estamos fazendo esse treinamento, convidando todos os membros da igreja que faz parte aí dos ministérios, para que cada um faça a sua parte na pregação do evangelho. Quero que o pastor Marcos dirija uma palavra de agradecimento aí ao pastor Gerson, que é o nosso presidente, está aí, pastor Marcos, e eu vou ter mais 10 minutos para a gente terminar daí depois. Ok, muito obrigado, Dr. Gerson. É uma grande alegria, um privilégio, né? Como foi dito, a gente ter alguém da Conferência Geral que, em outras situações, seria bem complicado, bem complexo tê-lo aqui, né? Teria que se deslocar, mas existem, como eu tenho dito, amigos, existem grandes oportunidades no meio de crises, né? A crise, ela desperta oportunidades, e eu acredito que tudo aquilo que está se agregando, tudo aquilo que a gente está redescobrindo, não vai substituir a igreja, mas vai ser agregado. Nós vamos nos tornar mais fortes, mais capilares, e eu acredito que nós vamos nos fortalecer. Muito obrigado, Dr. Gerson, que Deus possa seguir te abençoando nessa enorme missão que você tem pelo mundo inteiro, e que realmente o evangelho seja pregado a toda a nação, para que Jesus volte logo. Pastor Gerson, eu sei que você tem um compromisso agora, fique à vontade. Se quiser continuar com a gente, se quiser sair, fique à vontade. Um abraço para você, que Deus te abençoe, você e sua família lá, viu? Saudade de vocês aí dos Estados Unidos. Deus ilumine vocês aí. Quero compartilhar aqui uma tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui rapidamente. Não é essa. É essa daqui. Ok. O projeto Semeadores de Esperança 2 é a continuidade do projeto Semeadores de Esperança 1, automaticamente. E nós queremos aqui vou tirar aqui, não estou conseguindo enxergar aqui. Ok. Eu queria passar rapidamente alguns slides, só para que ficasse bem claro e bem definido qual é o projeto que nós estamos lançando hoje aqui e com esse treinamento, aonde nós queremos chegar. Ellen G. White, no livro Evangelismo, página 94, diz assim: planos bem definidos devem ser francamente apresentados a todos os que tenham a ver com eles. Então, se você está participando dessa live, é porque você tem a ver com esse plano, amigo. E nós estamos apresentando, porque sem você, esse projeto não vai ter sucesso. Mas com você compreendendo o plano, o sucesso vai ser de imediato. Então, Ellen G. White diz que deve ter planos bem definidos, francamente apresentados e bem compreendidos. Isso evita muito trabalho desnecessário e atrito desnecessário. Eu creio muito nisso daí. Mark Finley, nosso evangelista mundial, que hoje é vice-presidente da Conferência Geral, ele escreveu no livro Manual Evangelismo, página 50, manual de evangelismo que ele escreveu, assim, é presunçoso acreditar que podemos ter uma grande colheita sem adequar esforços de semeadura na palavra de Deus. Na verdade, é no processo da semeadura que os nossos próprios corações são regados pelo Espírito Santo e preparados para a colheita. O próprio Deus promete isso. Uma igreja que está ativamente conquistando almas para Cristo é uma igreja que Deus irá abençoar com muitos conversos para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Então, amigos, eu quero fazer uma colheita lá em novembro. Novembro tem o batismo dos anciãos. Em novembro nós temos a colheita com os pequenos grupos. Está no projeto, está programado. Entrou a pandemia, entrou todos esses detalhes que a gente não esperava, mas a programação continua. E o nosso projeto vamos fazer a colheita, quer seja presencial, quer seja virtual, o diabo não vai atrapalhar a gente de fazer essa colheita. Mas, para isso, nós precisamos elaborar os planos da maneira correta. Por isso, eu quero usar os pequenos grupos. Olha o apóstolo Paulo usando pequenos grupos. O apóstolo Paulo convidou interessados para a sua casa, alugada em Roma, e compartilhou a verdade bíblica com eles em pequenos grupos. Um dos colegas de Paulo, Arquipo, liderou um pequeno grupo em casa, que se tornou uma igreja. Esse testemunho que a gente ouviu hoje
é o testemunho apropriado, porque o pequeno grupo se transformou hoje numa igreja. E é isso que eu gostaria que os nossos pequenos grupos se transformassem. Claro, nem todos vão ter condições de ser uma igreja, mas tem vários pequenos grupos que podem se transformar numa poderosa igreja futuramente. E o projeto Semeadores de Esperança 2, ele estabelece que os pequenos grupos e a escola sabatina vai desenvolver a estrutura ideal para que a maioria dos membros puxe a rede do evangelismo, levando as pessoas a decidirem-se por Cristo. Então, esses dois ministérios, apoiados pelo Ministério Pessoal, que são 3 no caso, com certeza desenvolve uma estrutura ideal para que a igreja puxe as redes. O projeto Semeadores consiste em 3 frentes de ações já conhecidas. Inclusive, nós pegamos esses nomes aqui da divisão, que é semear, cultivar e colher. Então, nós queremos semear durante 3 meses com os pequenos grupos, que realizarão uma série de estudos bíblicos, sendo 1 por semana, totalizando 15 lições. E o encerramento da série será feita por meio de uma semana de colheita, ou uma celebração geral na igreja local com a realização de centenas de batismos, amém? Com o fruto do trabalho de todos os pequenos grupos. Eu creio que a semeadura, ela não pode acontecer sem um movimento de oração. Por isso, para preparar o solo para a semeadura e clamando pela salvação dos amigos, nós temos o projeto 21 Dias de Poder. Foi Jesus que disse: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Eu creio nisso, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Quando pedimos algo a Deus para honrá-lo e glorificá-lo, isso será feito. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele passou mais de 21 dias orando e jejuando. E como resultado de seu comprometimento e seriedade, rendeu a salvação de todos nós, inclusive a minha e a sua. Então, a oração, ela é a chave na mão da fé, que abre os celeiros do céu. A oração, ela tem um poder tremendo, é uma arma poderosa, mas pouco utilizada por nós. É uma arma invisível, que nós podemos usá-la e ninguém vê, e podemos alcançar o coração das pessoas. Vocês viram o testemunho da irmã Nazaré, que ela disse o seguinte: quando nós começamos a orar, subir um monte e orar, o nosso pequeno grupo começou a frutificar. Pessoas quiseram participar do pequeno grupo. A oração tem um poder tremendo. Ela é essencial para o crescimento espiritual de cada indivíduo e também uma ferramenta primordial para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ellen G. White afirma que, por meio de muita oração, importa que trabalheis pelas almas, visto ser este o único método pelo qual podemos alcançar corações. Este não é seu trabalho, mas é trabalho de Cristo, que está ao seu lado, que impressiona os corações. Chegou a sua vez, meu querido amigo, líder de pequeno grupo, líder de escola sabatina, líder do Ministério Pessoal, chegou a nossa vez, embora estamos vivendo numa pandemia, de sermos bons intercessores. Um bom intercessor, ele não desiste. Daniel jejuou e orou por 21 dias para resgatar Ciro do poder de Satanás. Ele confiou que o jejum e a oração eram as armas mais poderosas que possuíam para conquistar o coração de Ciro e esclarecer a visão obtida. Por isso, o projeto Semeador, nós vamos usar esse material aqui, ó. Espero que você esteja vendo aí. Esse material. 21 dias antes de começar o pequeno grupo, eu quero desafiar todos os líderes a lançar isso aqui no seu pequeno grupo. No dia que você estiver reunindo para organizar, eu vou mandar o cronograma para vocês. Escolha 5 amigos, fala para os seus convidados, seus membros adventistas batizados, escolher 5 amigos para orar por eles, para que eles tenham interesse de estudar a palavra de Deus. Quem são essas pessoas que vocês vão orar? Pode ser um ex-adventista, pessoas não batizadas, um interessado da TV Novo Tempo, um amigo que estuda a Bíblia com você, um filho, um pai, um irmão, um marido, uma esposa que precisa decidir pela verdade. São várias as vertentes que você pode colocar pessoas para orar por elas. Interceda por eles, orando e jejuando por 21 dias. Demonstre a eles seu amor cristão incondicionalmente. E tem um cartão que vai estar no kit. Nós vamos mandar um kit com 10 estudos bíblicos, com 10 livros, Os Semeadores, e com cartões para que você entregue para os seus convidados
para que você coloque o nome dos seus convidados e a gente vai orar por eles. Você devolve a parte desse cartão, você vai devolver para o seu líder, que vai devolver para o pastor. Destaque a parte inferior e entregue para o seu líder de pequeno grupo. No dia 4/7, nós vamos ter um treinamento especial só para lançar a jornada dos 21 dias de poder no sábado à tarde. Tá bem? Depois de orar 21 dias pelos seus amigos, chegou o momento que chamamos de reencontro. Nesse dia 25/7, termina a jornada dos 21 dias de oração e jejum, e é momento de convidar todos os amigos que recebem as orações para se encontrar com os intercessores e realizar um momento de testemunho do que ocorreu nesses 21 dias. Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês nos grupos. Depois teremos um congresso missionário. Queríamos que ele fosse presencial, mas devido à pandemia, talvez vai ser mesmo virtual. Porém, vai ter o congresso, em nome do Senhor Jesus. E esse congresso, todas as frentes missionárias serão convidadas. Teremos testemunhos lindos e maravilhosos. E aí, prepare-se para o primeiro encontro. No final desse reencontro, se puder oferecer um delicioso almoço para todos, neste encontro se efetiva o convite aos amigos para virem participar do PG, que se reunirá na próxima semana, período de 31/6 a 2/7. É nessa semana que terá o primeiro encontro já com os convidados. A parte de cultivar seria: os convidados estão sobre os seus cuidados, não fique desesperados para levá-los à igreja ainda, mas esteja sempre presente na vida delas. Elas precisam serem pastoreadas. É isso que estaremos fazendo quando as convidarmos para participar do nosso PG. E depois convidaremos para a igreja, com certeza. O modelo da reunião é o modelo que o pastor mencionou aqui na palestra, que seria confraternização, oração, estudo do tema e um lanchinho no final. Após os 15 estudos dados nesse modelo, possivelmente já terão pessoas maduras para serem colhidas, quando teremos a colheita, a semana da colheita, onde, de acordo com a palavra de Deus, a semeadura não é fácil, porém sem sofrimento e choro, na semeadura não haverá boa colheita. Quem sai andando e chorando, diz o texto de Salmos, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Após as semanas de semeadura e cultivo, desde o mês de junho até o fim do mês de outubro, é chegado o tempo da preciosa colheita, onde a colheita será feita dia 7 a 14 de novembro. Será realizada a semana de colheita, onde será finalizada essa primeira etapa do processo de discipulado, porque a segunda etapa continua. A pessoa que se batiza tem que se envolver no trabalho missionário para ser discipulada. Eu não acredito que a pessoa é discipulada somente recebendo teoria. Ela precisa entrar na prática. Para isso, cada igreja logo realizará a sua colheita, por meio de uma celebração com a presença e atuação de todos os pequenos grupos, classe de escola sabatina, duplas missionárias e todos os envolvidos no projeto Semeadores de Esperança 2. Será um lindo momento espiritual de apelos e decisões. Será o batismo dos anciãos, hein, anciãos? Dirige um pequeno grupo, prepara uma pessoa, e lá em novembro, nesse dia, 14 de novembro, será o dia de você entrar no tanque e batizar essas pessoas que estudaram a palavra de Deus. Além da colheita, durante a semana, cada pequeno grupo estará comprometido em receber os recém-batizados, visando firmar a fé de cada um deles, bem como aqueles que decidirem ser batizados em outra ocasião. Sugerimos que cada dia um pequeno grupo seja responsável pelo programa na semana da colheita. Aqui está o calendário. Nós estamos exatamente aqui, no dia 7/6, treinamento online, pastores, ministério pessoal, coordenadores, às 9 horas. Depois, dia 14, teremos o próximo treinamento. Dia 21, dia 28, o próximo treinamento. Dia 30/6, o encontro do PG somente para os membros batizados. Dia 7, 4 a 7, treinamento para o projeto de oração. E aí, amigos, eu termino dizendo para você que nesse período da Semana da Colheita, vai ter 7 temas lindos e maravilhosos que estão sendo preparados pelos departamentais. Lindos, que vão ser usados na Semana de Colheita. E a conclusão é: se nós, como igreja corporativa e individual, gastarmos tempo contemplando a vida e morte de Cristo e orarmos clamando a Deus pela mesma paixão que ele teve pelo perdido, criaremos também uma cultura evangelística que está se perdendo nas igrejas. Uma cultura evangelística apaixonada por salvar o máximo de pessoas possível em nosso território.
Bem, passei rapidamente. Esse PowerPoint vai ser compartilhado com vocês, vai ser compartilhado para você utilizar aí no treinamento do seu PG. E pastor Gilson, conta para nós o testemunho aí que você teve já usando pequenos grupos para fazer evangelismo. E termina, aí o pastor Max termina com a oração e respondendo aqui, quem sabe até alguns pedidos de oração que estão sendo feitos aqui nesse momento, tá bom? A Pauline tem mais 2 perguntas ainda que nós vamos responder após o seu testemunho, pastor. Ok. Deixa eu pensar nesse momento. Então, eu não vou aqui contar um testemunho, eu vou só, talvez, dar aqui algumas estatísticas. Foi no meu primeiro distrito, até porque no outro encontro a gente vai estar também falando para esse grupo especial aí, que nos acompanhou hoje, outros também estarão nos acompanhando, e provavelmente lá a gente traz aí fotos e tudo, uma estrutura bem planejada que nós desenvolvemos ali no distrito. No próximo encontro, nosso orador é o pastor Gilson. Então, ele vai dar uma introdução agora e vai segurar isso aí para o próximo. Eu fico até com medo, porque de Gerson para Gilson, parece que não mudou nada, só no nome, né? Você vê ali, mudou só 2 letrinhas, só que, irmãos, misericórdia, né? O homem está lá na Associação Geral, nós estamos aqui, rapaz, na UCOB. Então, vocês usam no primeiro encontro o tamanho família, depois você quer usar o amostra grátis, ô Tony, amostra grátis. Mas vamos lá. Viu aí, pastor Jéssica? Ele chega e apareceu de volta ali, ó. Mas o poder de Deus está com você, está com todos nós. O texto diz isso, né? Que não há limite, então a gente vai orar e também Deus vai nos usar. E foi muito especial aí, eu anotei aqui as orientações do pastor Gerson também e tive aprendendo bastante. Mas olha, pastor Tony, primeiro distrito meu, lá em Rondônia, fronteira com a Bolívia, né? Um lugar assim de fato difícil de acesso, porque para chegar, por exemplo, da última cidade, indo na direção da Bolívia, para chegar na minha cidade, dessa última cidade aí praticamente, que não era exatamente a última, perdão, mas da cidade de São Miguel até a minha casa, que ficava, eu tinha que dirigir 120 quilômetros de estrada de chão. E então, da minha cidade, que era o centro ali do meu distrito, até a fronteira com a Bolívia, onde era o limite do meu distrito, mais 120 quilômetros de estrada de chão. Eu me lembro que eu fiquei por 3 meses indo toda semana lá na fronteira com a Bolívia, na última cidade, e voltando de moto. Então, eu dirigia toda semana ali 240 quilômetros numa estrada de chão, para poder levar para essa igreja a visão da comunidade, levar para a igreja aquilo que a gente chamava de protótipo, né? Implantar os pequenos grupos numa igreja, que, na verdade, eu tinha 5 igrejas no distrito. 2 igrejas eram assim, no sítio, né? Bem dessa forma. Então, e nessas 3 cidadezinhas onde eu tinha ali, cada uma eu tinha 2, na outra, e nas outras 2 eu tinha uma em cada uma e uma igreja no sítio. Então, era só uma no sítio. Então, a gente chegou no distrito, primeiramente observando, né, percebendo como que os irmãos viviam, o interior de Rondônia, e tudo era muito simples. Todavia, né, não havia comunidade nessas igrejas. Os irmãos, como se diz, né, era cada um para si, né? Não era aos moldes de Caim, não, lá, né? Quem sou eu, cuidador do meu irmão, mas era parecido. Cada um cuidava de si, E aí, então, agora a reunião se tornava apenas o quê? O lugar dos cultos, o lugar do encontro. E havia outros problemas relacionais também. Uma situação, por exemplo, assim, de fofoca, falava daqui, o outro dali, aquela coisa. A gente foi chegando, observando. E eu me lembro, então, que somente na igreja central nós tínhamos um pequeno grupo só, que funcionava na casa de uma pessoa que não era um membro da igreja, e não tem nenhum problema exatamente nisso, que eu considero hoje, a depender de como é isso bem feito, mas a situação era que essa pessoa não era da igreja, e a esposa muito mais próxima da igreja, e ele não, e assim, era bem disfuncional. Era uma coisa assim, bem assim, como se não era exatamente um pequeno grupo que funcionava ali. Por 6 meses, nós passamos a observar, a visitar os membros, a olhar a situação e a colocar o sonho, né, no coração de alguns
E então nós começamos um movimento conectado com o aspecto da comunidade. Eu depois vou mostrar as fotos dos encontros, qual foi a estrutura que nós usamos para poder colocar esse sonho no coração dos líderes, dos anciãos, e como foi que nós formamos esses pequenos grupos. E hoje eu posso trazer para vocês apenas uma estatística. Por exemplo, numa igreja, na verdade não existia uma igreja ali. Nós tínhamos um sítio, um irmão que era fazendeiro, e próximo a ele mais 2 famílias. Então eram 3 famílias, 3 ou 4 famílias de 17 pessoas que moravam numa linha, lá também perto da fronteira, meio que isolados lá. E aí veio no coração de que se comunidade funciona na cidade, por que comunidade não pode funcionar no sítio, que o viés do conhecimento ainda é mais forte? Por exemplo, você mora na cidade, você não conhece, não sabe o nome do vizinho do lado que mora colado com a sua parede. Só que no sítio, não. No sítio, você pede informação. Rapaz, onde é que mora seu Sebastião? O cara falou, depois da ponte, 3 quilômetros à direita, a Casa Verde. Entendeu o detalhe? Então, no sítio, nós levamos a visão da comunidade também para a igreja, as famílias da zona rural. E ali criamos um pequeno grupo bem especial. E eu me lembro que uma das noites, numa sexta-feira à noite, viajei lá seus 80 quilômetros, cheguei lá nessa linha para visitar esse PG que nós estruturamos, criamos, né, montamos ali. Tony, olha que coisa interessante, pastores e líderes. Cheguei lá na casa dos irmãos e, olha, hoje vai ser na minha casa, pastor, aqui, o encontro e tal, tudo bem. E eu fiquei ali, né? Comecei ali a comer uma melancia que a irmã tinha me dado ali e tal, uma lavoura de melancias. De repente começou a chegar gente, de maneira que quando a gente parou para falar para esse povo, era um evangelismo. Tinha 45 pessoas no quintal daquela casa. Ou seja, eram mais pessoas de fora da igreja do que a quantidade de membros ali participando. Mas não foi, eu não fiz lá um evangelismo público. Começou com um pequeno grupo. E os vizinhos, os irmãos, esses 17 adventistas, foram convidando seus amigos. A gente chegava de moto, a gente chegava a cavalo, a gente chegava de charrete, a gente chegava de carro. E ali foi plantada uma igreja. Depois eu vou mostrar a foto dessa igreja para vocês hoje, lá no meio do sítio, com um pequeno grupo, com os irmãos na roça. Nós ali tivemos a alegria de viver a experiência do plantio de uma igreja nova. Agora, na igreja central do distrito, que nós então ali tínhamos um pequeno grupo funcionando apenas. O crescimento dessa igreja neste primeiro ano nosso lá foi de 433%. O crescimento no que diz respeito a batismos, a conquista de novos membros. Imagina, amigos, 433% não é um crescimento comum, um crescimento assim, simples para uma igreja, que no ano anterior havia ganhado ali 9 pessoas apenas, e agora nós estamos chegando a 40 novas pessoas ganhas com aquela igreja. Qual foi o plus disso aí? Qual foi a força? Relacionamento, comunidade. Para você ter uma ideia, um PG é apenas um dos pequenos grupos daquela igreja. Neste ano, batizou, alcançou mais pessoas do que a igreja inteira no ano anterior. Um PG apenas ganhou 12 novas pessoas para Cristo, quando que a igreja central inteira no ano anterior havia alcançado apenas 9 pessoas. Então, é isso. Eu creio nisso, eu passei a viver isso desde o meu primeiro ano de ministério, e é muito bom falar para vocês dessa verdade, não dessa metodologia, mas dessa visão, né, tendo base no nosso ministério para isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, acreditem nisso. Confiem nisso. É o plano de Deus. Quando Ellen White diz, irmãos, sobre o plano dos PGs sendo estruturado por Deus, foi dado por aquele que não pode errar. E não era só pequeno grupo na ideia de ir lá e reunir e comer junto, não. É exatamente na visão de pequenos grupos se reunirem, terem comunidade, terem convivência para a pregação do evangelho, para o trabalho. Pastor Tony, o caminho é esse, né? Estamos felizes com essa... isso não é nem parceria, evangelismo e pequenos grupos, viu, pastor Bob? Não é nem parceria. Isso aqui é a movimentação da Igreja de Deus,
eu acredito plenamente que nós vamos ter resultados maravilhosos. Deus abençoe. Vamos lá, no meu encontro a gente conversa mais aí, mostra fotos, como é que foi o movimento lá, tá? Tamo junto. Prepare aí que nós temos Bob como nosso orador, um dos principais oradores das próximas. O próximo é o pastor Gilson, e teremos, se Deus quiser, também o pastor da divisão, que é o pastor Boger. Ele vai ser convidado, eu espero que ele aceite para o quarto encontro. Amigos, eu queria aqui agradecer ao pastor Gerson, a todos que participaram, ao Gilson, ao pastor Bob, a Pauline, a nossa jornalista, ao Robson Bossa, eles estão aí no bastidor, ao André, que preparou o vídeo. E eu quero deixar esse último momento para o pastor Max, que vai terminar o nosso encontro aqui com um momento de oração. E eu estou muito feliz e obrigado a você que participou desse encontro, desse treinamento, e eu espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído para que Deus possa atuar no nosso campo, mesmo em tempo de pandemia. Não podemos parar. Vamos continuar pregando o Evangelho. E a Bíblia sendo levada, as transformações serão ocorridas. Eu acho que antes um pouquinho, pastor Max, o pastor Gerson ainda está presente, ele vai responder ali só o que foi pedido para ele aqui, o Elson Silva dos Santos. Pastor Gerson, você viu aqui essa perguntinha? Bom dia, pastor Gerson. Tem como me ajudar a ser um grande sacerdote no lar, mas que eu busque a Deus e não consiga... para que eu busque a Deus, para que eu possa... não sei se você entendeu aí, mas que eu busque a Deus e não consegui agir. Eu busquei a Deus e não consegui agir. Não sei se você entendeu, pastor Gerson. Está aí ainda? Sim, estou tentando ver. Olha, em poucas palavras, eu acho que realmente é um desafio. É claro, eu tenho filhos, hoje vejo os meus filhos criando os filhos deles, né, os meus netos. E creio que essa é uma preocupação de todo pai, né? Eu diria só, em poucas palavras, eu diria o seguinte: procure ser autêntico. Procure dar um exemplo e viver aquilo que você... Eu creio que isso, ame os seus filhos, ame a sua família e dedique tempo, qualidade de tempo para eles e seja autêntico. Obrigado, acho que isso seria o meu conselho. Pastor Max, é contigo para terminar e que Deus te abençoe nesses momentos finais. Obrigado, pastor Tony. Amigos, eu quero agradecer a todos vocês por essa linda audiência que a gente teve, não é? Não só a audiência, mas vocês compartilhando perguntas, e essa maneira de interagir ela é muito boa. E como foi tudo dito aí, amigos, todos esses movimentos, eles são movimentos convergentes, eles não é agora era aí, antes era isso, agora é aquilo, não. Deus, Ellen White fala que Deus trabalha com um método de adição. A gente vai adicionando e Deus dá a multiplicação. Eu tenho certeza que esse movimento, pastor Tony, dos projetos semeadores, ele vai realmente chegar ao coração, formando um exército de missionários, uma geração missionária, porque esse é o nosso sonho. O nosso sonho é verdadeiramente salvar pessoas. Eu estava estudando estou estudando um pouco melhor a história de José, e eu fiquei pensando uma coisa: Deus prosperou o Egito pelas mãos de José. Eu fico pensando, se um homem de Deus faz prosperar uma nação pagã, que era o Egito, imagina nós, homens de Deus, se não vamos fazer a igreja prosperar. Nós temos que fazer a igreja prosperar, nós temos que ver a igreja crescer em todos os aspectos, crescer em comunidade, crescer na missão, crescer na oração. Nós queremos crescer, nós queremos um movimento pungente que verdadeiramente vai cumprir essa missão. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar pedindo a Deus para que todos os tesouros da palavra que foram falados aqui possam encontrar uma morada no nosso coração. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui, Senhor, momentos que são remotos, que são virtuais, mas o que estamos sentindo é real, o desejo de ver uma igreja missionária,
o desejo de ver uma geração se levantar, Senhor, através de todas as suas frentes, a Escola Sabatina, o Ministério Pessoal, o Ministério dos Pequenos Grupos, tudo aquilo, Senhor, que temos vivido, que temos construído, que verdadeiramente possa, nesse momento tão especial da história desse mundo, da história da tua igreja, convergir, Senhor, para a maior colheita que está profetizado na tua palavra. Sabemos que o Senhor tem agido no mundo através do teu Espírito e queremos, Pai, que o Senhor haja também na nossa vida, que possamos individualmente também ser inspirados por Ti, iluminados pelo Teu Espírito, para buscarmos dessa forma as melhores maneiras, os melhores métodos de levar o Teu Evangelho, o Evangelho eterno, ao coração das pessoas, para que se preparem para a volta de Jesus. Muito obrigado pelos momentos que aqui passamos. Eu peço, Senhor, que abençoe a todos aqueles que estão assistindo agora e que assistirão depois, e a Igreja da Plaque, Senhor, a liderança da igreja, que ela possa verdadeiramente ter no ano de 2020, quem sabe o ano mais desafiador, mas também um ano de maiores bênçãos. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Tudo de bom para você. Obrigado. Ok, até o próximo domingo, às 9 horas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, hein, amigo? Compartilhe o vídeo aí, para que mais pessoas possam serem abençoadas. Um abraço para todos.